A gente vai continuar, vamos falar agora das relações entre arcos e ângulos na circunferência. Apenas uma ou duas relações aí bem simples. Primeiro, a gente vai começar definindo alguns elementos aqui, ó. Eu tenho uma circunferência e nessa circunferência, a partir do centro dela, traçando uma semi-reta para uma borda da circunferência, eu formo aqui um raio, certo? Se eu pegar o mesmo centro e traçar uma outra linha a uma outra borda da circunferência, a gente consegue formar outro raio. E a gente percebe que com esses dois raios saindo do mesmo ponto, nós criamos aqui um ângulo, bem no meio da minha circunferência. Esse ângulo aqui, ó, é chamado de ângulo central, certo? Ângulo central é o ângulo que é definido no centro da circunferência. Saindo aí do ângulo central, olhando para frente, vejam que em cima da linha na circunferência, de A até B, que são as minhas duas semi-retas que formaram aí o ângulo central, está destacado aqui em vermelho uma abertura. Essa abertura é o que a gente chama de arco na circunferência, viu? O arco, ele está em cima da linha, certo? Esse é o arco da circunferência, o arco que vai de A até B, certo? E eu também posso dizer que eu tenho outro arco na circunferência, que seria o resto que está sobrando, ó, que vai do B, faz a volta toda e chega até no A. Então a circunferência, ela é dividida em duas partes. Eu tenho o arco, que é o ângulo interno, que seria essa parte aqui, e tenho o arco de fora, que seria essa outra parte do ângulo aqui, ó, essa outra volta toda, certo? Então até aí nós temos circunferência, a linha fechada, ângulo central é o ângulo que está no meio, no centro da circunferência, e o arco referente a esse ângulo é esse pedaço aqui da circunferência, nesse pedacinho de linha da circunferência, entre o ponto A e o ponto B. É o arco da minha circunferência. Uma primeira observação que a gente vai fazer é em relação ao ângulo central e o ângulo desse arco aqui. Vejam só, o valor do ângulo central ele vai ser o mesmo do arco, ou o arco vai ser a mesma medida do ângulo central. Observa bem que à medida que o ângulo central ele vai aumentando, a abertura do arco também aumenta proporcionalmente, viu? Então essa medida aqui de ângulo, elas são a mesma. À medida que uma aumenta, a outra também aumenta. Então se bem aqui, ó, eu disser que eu tenho 90 graus, essa abertura do arco também vale 90 graus. Bom, a gente já falou do ângulo central, que é o ângulo que fica aqui no centro da circunferência. Agora a gente vai falar um pouco do ângulo inscrito. O que seria o ângulo inscrito? Quando a gente fala de alguma coisa inscrita, porque está dentro, não é isso que é o conceito? Inscrito está dentro. Então o ângulo inscrito é o ângulo que está dentro da circunferência, viu? Lembrando, a circunferência é a linha, viu? Então esse ângulo inscrito deve estar com o seu ponto em cima da linha, o ponto que forma o ângulo. Então para mostrar essa definição aí, como é que se faz um ângulo inscrito, a gente vai construir três pontos. Um ponto qualquer na circunferência, na verdade os três pontos estão na circunferência, certo? A questão é, aonde eu quiser colocar o ângulo inscrito aqui, eu posso, em qualquer um dos três pontos, certo? Porém, no lugar aonde vai ficar o ângulo, é desse ponto onde vai ficar o ângulo que deve sair as duas retas, ok? Então, por exemplo, eu vou colocar o ângulo no ponto D. Então, eu vou criar aqui uma semi-reta. Então, a gente vai criar aqui uma semi-reta, olha só, do ponto D até o ponto C. E vou criar outra semi-reta do ponto D até o ponto E, ok? Então aí, olha, criei um ângulo inscrito. Aonde está o ângulo inscrito? Aqui no ponto D, bem na borda da circunferência, está formado o nosso ângulo inscrito. Então aí está o nosso ângulo inscrito. Nosso ângulo alfa mede 50,36 graus, 50,36, ou arredondando para 50 graus, certo? O que a gente precisa compreender então? Ângulo inscrito está em cima da linha e ângulo central está no meio. Nós vamos ver os dois agora no próximo exemplo.
Então, olha, a gente já tem aqui o ângulo central, certo? Ângulo central DAC, ângulo central no ponto A, no centro da circunferência, e a gente vai determinar o ângulo inscrito. A única regra é a seguinte, olha só, o ângulo inscrito, ele precisa e ele está relacionado com o ângulo central, tem uma relação entre eles dois, e esse ângulo inscrito, a partir do momento que eu tenho o ângulo central, ele só pode ser formado, para que ele seja inscrito, ele deve partir da mesma origem que partiu o ângulo central, viu? Então esses dois pontos aqui, ó, que determinou o ângulo central, eles também devem determinar o ângulo inscrito. Então eu tenho que puxar, ó, uma linha aqui a partir do C, puxar uma semirreta, vou puxar um segmento, na verdade, aqui, ó. A partir do C eu posso puxar para qualquer direção. O importante é que ele deve sair do mesmo ponto que saiu o ângulo central. Aonde você quiser colocar, você pode, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui, e aí eu fecho aonde o ângulo central também terminou aqui no D. Ó. Então, bem aqui eu criei um ângulo que é inscrito, ok, em relação a essa circunferência. Então eu tenho ângulo central e ângulo inscrito. Qual é a observação? O ângulo inscrito, ele tem que partir do mesmo ponto que partiu o ângulo central, viu? Os dois têm que estar sendo determinados pelos mesmos segmentos, viu? Pelo mesmo segmento de arco e pelos mesmos pontos, ok? Eu não posso criar aqui um terceiro ponto para começar o ângulo inscrito, viu? Tem que partir dos mesmos dois pontos que partiram o ângulo central. A gente vai ver também agora uma relação entre eles. Existe uma relação entre ângulo inscrito e ângulo central. Então nós temos aqui agora, ó, ângulo central e ângulo inscrito. Nós já sabemos como é que se constrói. Eu fiz um modelo aqui para a gente observar algumas propriedades, viu? Ângulo central está definido aqui, ó, ângulo BAD, ângulo central no ponto A, bem no centro da circunferência. Está medindo alfa igual a 97 graus, quase 98. E beta está medindo igual a 48,96, quase 49. O que a gente vai observar é essa propriedade. O ângulo central, vejam só os valores, ele é o dobro do inscrito. Ou seja, o ângulo da ponta, ele é a metade do ângulo do meio. Entendeu? É essa relação que a gente tem que observar. Vejam só. Então aqui, olha, a gente pode observar que ao mover o ponto D, que forma o ângulo central aqui, à medida que o ângulo central vai reduzindo, o ângulo inscrito também reduz na mesma proporção, sempre na metade, vejam só. Outra coisa que a gente pode observar é que o ângulo inscrito, ele pode estar em qualquer direção, desde que ele seja formado nos mesmos pontos do ângulo central, viu? Ângulo inscrito e ângulo central são definidos pelos mesmos pontinhos aqui, ó. À medida que esse ângulo central ele aumenta o seu valor, o ângulo inscrito também vai aumentar na mesma proporção, mas sempre o ângulo da ponta é a metade do ângulo do meio, ok? Outra propriedade que a gente vai observar, olha só, quando o ponto D chega bem aqui na linha reta, a gente observa mais ou menos aqui, não vai ficar perfeito, mas vai dar para a gente compreender, ó, bem aqui. Observa que o ponto, essa semirreta que vai de B até D, ela formou o diâmetro da circunferência, viu? A linha que corta toda a circunferência e passa pelo meio eu chamo de diâmetro, beleza? Então esse aí é o diâmetro, aqui, quase. Bora, isso, quase perfeito, diâmetro. Numa circunferência, pessoal, a linha, quando eu tenho digamos aqui, uma linha que passa pelo meio, pelo centro, e ela vai definir o ângulo inscrito, esse ângulo inscrito sempre será um ângulo de 90 graus, viu? Porque aí eu estou determinando um triângulo retângulo, e toda vez que eu determino um triângulo retângulo, que uma de suas linhas é o diâmetro da circunferência, e o diâmetro é a parte maior da circunferência,
Essa linha também pode ser chamada de hipotenusa do triângulo, que é a parte maior, e o lado oposto da hipotenusa é sempre o ângulo reto, viu? Então, mais uma definição aí para nós. Daí, a gente lança a propriedade, né? Daí fica a propriedade que alfa é igual a 2β. Alfa é o ângulo central e beta, esse Bzinho beta, letra grega, é o ângulo inscrito, ok? Quando eu quiser descobrir o valor do ângulo inscrito, é só eu pegar o ângulo central, que é o ângulo do meio, e dividir na metade por 2, certo? Se por acaso eu tiver o ângulo beta, o ângulo inscrito, quiser saber o valor do central, é só pegar o ângulo beta e multiplicar por 2, certo? Então, para ficar mais simples, quando você quiser achar o valor do beta, que é o ângulo inscrito, você pega o valor do alfa e divide por 2. Se você quiser achar o alfa, que é o ângulo central, o que você vai fazer? Vai pegar o ângulo inscrito e multiplicar por 2, ó. Apenas isso, viu? Vamos ver uns exemplos aí. Primeiro exemplo, então. Nessa circunferência, nós temos aqui dois tipos de ângulos e eu quero saber qual é o valor do ângulo inscrito, certo? Lembrando, ângulo inscrito é o ângulo que fica aqui na ponta. Ou a gente faz pela relação, mas isso aqui dá para a gente fazer de cabeça, vejam bem. O ângulo da ponta, ele é a metade do valor do ângulo do meio. Se o meio vale 100, o da ponta vale quanto? Vai valer 50, né? A metade. Mas usando a relação, a gente vai ter o seguinte, olha. A relação é essa, para achar o ângulo inscrito. Beta é igual a alfa dividido por 2. Alfa é o ângulo central no meio. Então, eu tenho o seguinte, que beta é igual a alfa. Alfa vale 100, então beta é 100 dividido por 2. Então, nós vamos ter que o valor de beta é igual a 50 graus, certo? Então, segundo exemplo, qual o valor do ângulo central? O ângulo central, como a gente sabe, é o ângulo que fica aqui, ó, no meio, nessa abertura aqui no centro. E nesse caso eu tenho o valor do ângulo inscrito, o ângulo da ponta. O ângulo beta vale 11. Primeira coisa, eu vou lembrar da relação que existe entre o ângulo da ponta e o ângulo do meio. Sempre lembrando que o ângulo da ponta, ele é a metade do meio. Ou seja, se esse ângulo aqui que vale 11 é a metade desse, então quanto esse aqui deve valer? Se você pensar bem, você vai ver que esse ângulo vale 22, porque a metade de 22 é 11. Ou você pode usar a relação. É só lembrar o ângulo que você quer calcular. Como eu quero calcular o ângulo do centro, e o ângulo do centro ele é o alfa, então eu uso essa relação aqui, ó. Então eu uso essa relação, alfa é igual a 2 beta, e a única coisa que eu preciso fazer aqui é trocar o valor do beta pelo número 11, que é a quantidade de graus que ele possui. Então fica assim, ó, alfa 2 beta, alfa igual a 2 vezes 11 e alfa igual a 22 graus.